Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, gerente civil do Engenharia Play e estou aqui para mais uma dica Engenharia Play. Neste vídeo eu vou falar sobre 3 detalhes importantes da manta de fibra de carbono para reforço estrutural. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, a manta de fibra de carbono já é uma realidade no Brasil desde a década de 90. De lá para cá, diversas obras foram utilizadas com a manta de fibra de carbono para fazer o quê? Reforço de estruturas, quer seja de edificações, de pontes, de viadutos, de diversas coisas foram feitas com a manta de fibra de carbono. E é importante a gente entender, como eu sempre friso, que os detalhes é que fazem toda a diferença de qualquer serviço da engenharia civil. A gente tem que conhecer aqueles detalhes importantes para que a gente, na realidade, possa fazer de forma correta e definitiva, tá? Porque nós vamos fazer um reforço com a manta de fibra de carbono que tem o seu custo, queremos que ela seja de forma definitiva. Então, para isso, sempre é importante o quê? Um projeto estrutural de reforço com um engenheiro que tenha conhecimento de manta de fibra de carbono, para que você faça realmente aquele reforço com qualidade. E aí, com o projeto em mão, você precisa saber o quê? Como executar a manta de fibra de carbono. Então, veja como é importante estes detalhes que nós vamos apresentar aqui e também por isso que nós estamos trazendo hoje, dia 25 de agosto, às 21 horas de Brasília, o nosso amigo Granato, que é uma sumidade, não só em manta de fibra de carbono, como em diversos temas da engenharia civil, como impermeabilização, como várias coisas, ele é especialista. E ele vai estar aqui no nosso canal do YouTube para tirar suas dúvidas sobre manta de fibra de carbono. Então se você está aqui nesse vídeo, assista hoje. Não, vai ser uma grande oportunidade da gente debater sobre a manta de fibra de carbono, quebrar alguns paradigmas, mostrar o que realmente para que ela veio, né? Então veja, hoje, às 20 horas de Brasília, nós teremos um bate-papo super interessante, onde ele vai tirar as suas dúvidas sobre manta de fibra de carbono. Lembrando que este vídeo só fica no YouTube enquanto estiver ao vivo, depois ele sai e fica só no Engenharia Play. Engenharia Play é um canal de engenharia que nós apresentamos diversos temas da engenharia civil, entrevistando, batendo papo com os especialistas de cada área para que você tenha a prática da engenharia de forma agradável e você possa utilizar tranquilo, pegando o seu laptop ou o seu smartphone ou um computador e você vai aprender engenharia se divertindo. Entre aqui no link do Engenharia Play e assine o canal. Você tem 7 dias para decidir se quer ficar ou não. Vá lá, tenho certeza que você vai ficar, ok? Então veja bem, o sistema de manta de fibra de carbono é o quê? Você tem fios de carbono, né, alinhados, fios de carbono da finura do cabelo da gente, né, bem fininho, só que você tem aquela quantidade enorme que juntando dá uma resistência muito grande. Agora ele precisa ser incorporado ao sistema, ele precisa ser incorporado à estrutura. Então com isso nós temos o quê? A matriz epóxica que vai fazer com que este sistema seja fixado na estrutura de concreto armado por aderência. Tá? Então, como eu falei, depois daquele dimensionamento do projetista, nós vamos, pela aderência de uma boa execução, fazer com que realmente ele seja integrado à estrutura, sem praticamente carga nenhuma, nem espessura naquela estrutura. Tá? Agora veja, como eu falei, tem uns detalhes importantes, 3 detalhes imprescindíveis para que a gente tenha uma boa execução de uma manta de fibra de carbono. O primeiro detalhe é o kit que vai ser utilizado, o kit da manta de fibra de carbono. Então você tem a manta e os epóxi, né? Não só o primer como estruturante, como também às vezes um epóxi de regularização. Então é imprescindível que tenha uma simbiose entre esses processos. Eu já vi muita gente que compra a manta e sai comprando o epóxi de outro lugar. Então veja que é necessário que o epóxi tenha determinadas características, o primer tenha uma determinada viscosidade, um determinado teor de sólidos, para que você faça o quê? A real colocação desse sistema e ele funcione realmente com a performance exigida. Porque não adianta nada você ter uma grande resistência da manta de fibra de carbono se você compromete a aderência, se você compromete o estruturante que não vai fazer essa interação manta-epóxi, ou seja, aquele sanduíche para ficar de forma perfeita, tá? Então, só para a gente exemplificar, veja bem aqui o seguinte: composto manta fibra de carbono. Então, quando você tem uma fibra de carbono, o que é que você tem? Você tem aquela manta, né, que ela é costurada, e você tem os fios de carbono lá dentro. Claro que eu espacei aqui bastante para a gente poder ver. Então, você tem aquelas milhares de fios de carbono que eles vão se interligando e vão dar o quê? A resistência à tração que você necessita. E quando você incorpora o epóxi, aí você vai ter o composto epóxi manta de fibra de carbono, ou seja,
você tem a matriz epóxica que vai embebedar todo o processo, e tem a transição, né, entre o epóxi e a fibra. Existe a necessidade que essa transição seja bem feita. Então você percebe que esse casamento da manta de fibra com a matriz epóxica e essa transição tem que realmente ser perfeita. Então você sabe que você pode procurar diversos fabricantes de manta de fibra de carbono, né, que vende o kit. Agora, faça o kit realmente, porque você tem que ter, eles estudam todo esse processo, o prime, você sabe que tem a quantidade de fios de fibra, tem várias coisas, a diagramatura da fibra, né? Às vezes ela é mais pesada, ela é menos pesada por metro quadrado, ou seja, ela é mais grossa, ela é mais fina. Então, você pode ter diversos processos que tem que ser muito bem sincronizados para que você realmente tenha esse compósito que vá ter a performance para reforçar a sua estrutura. Então, só para a gente ter um detalhe interessante, vamos imaginar aqui uma analogia entre o concreto armado e a manta de fibra de carbono. O concreto armado também é um compósito, né? No concreto armado, o aço responde à tração, no sistema de manta de fibra de carbono, os fios de carbono respondem à tração. No concreto armado, o concreto responde à compressão, e aqui o epóxi responde à compressão e à aderência. Então, você veja que interessante. A resistência à tração do aço, se a gente pegar o CA60, tem 600 MPa de resistência à tração. Já na fibra tem em torno de 3.000 MPa. Você veja que é uma quantidade, um MPa muito grande. Então, poxa, mas para que 3.000 MPa numa resistência dessa? O epóxi não vai suportar isso. Agora, se a gente lembrar que se a gente pegar nesse aço aqui, no concreto armado, esse concreto, ele colocar um concreto de 40 MPa, ele só tem 4 MPa de resistência. Tá? E já o epóxi, que para manta de fibra de carbono, tem em média o quê? 40 MPa de resistência à tração. Então você vê, nós temos 600 MPa de resistência à compressão, e 4 MPa de resistência à compressão. 3.000 MPa de resistência à tração e 40 MPa de resistência à compressão. Então, se a gente faz uma relação tração-compressão dos dois, nós temos que do concreto, se for 40 MPa, né? Porque se for de 30 MPa ou de 25 MPa, a relação vai ser maior. Nós temos o quê? 150 vezes, ou seja, a resistência à tração do aço é 150 vezes maior do que a resistência à tração do concreto. E já no sistema de manta de fibra de carbono, ela é 75 vezes maior. Então você vê, não, mas a manta tem uma resistência muito alta, mas você veja que a relação resistência à tração do aço em relação ao concreto e a resistência à tração da fibra, do fio de carbono, né, a manta de fibra de carbono, desculpe, e o epóxi é muito menor, ou seja, 150 e 75. Então você precisa realmente, quando você vai colocar uma pequena camada, você precisa que esse epóxi, como eu já falei, tenha as características perfeitas para que você realmente tenha, porque você vai formar um composto de todas as formas. Né? Você vai ter um composto que são dois ou mais materiais que se trabalham em sincronia, mas não se fundem. Você terá um composto de manta de fibra de carbono. Agora você tem que ter um composto que tenha performance suficiente para realmente recuperar a sua estrutura, conforme foi dimensionado pelo projetista. Tá? Então tem que ter muito cuidado na relação de você simplesmente pegar um outro epóxi para fazer essa recuperação. Ok? O segundo detalhe importante é a aderência ao concreto. A gente lembra o seguinte, que quando você faz o concreto, nós temos o quê? A porosidade do concreto. É claro que está um pouquinho exagerado aqui. Você tem a porosidade do concreto, mas você forma uma nata ali em cima, né? Porque a água sobe na exudação, então você forma uma nata, uma camada que pode, como se diz, dificultar essa entrada do material nos poros, na porosidade do concreto. Né? E você precisa disso, que você vai fazer um reforço estrutural, você tem que ter uma boa ancoragem. O prime tem que realmente penetrar. Então, se você vem com a lixadeira, com aquela lixa de papel, né? Você vai lá, lixa para cá, lixa para lá, lixa para cá, o que você faz? Você não elimina completamente essa nata do seu concreto. Você alisa, você fica bonito, mas você não realmente abre a porosidade. Então, você percebe que quando você aplica a manta de fibra de carbono aqui, claro, eu não coloquei o prime para não ficar pesado, mas você aplicaria o prime, mas o prime não teria uma boa ancoragem. Então eu já vi até estudos científicos de universidade que falharam, por quê? Porque não fez uma boa limpeza da base para que você realmente abrisse a porosidade. Então quando você vai fazer uma manta de fibra de carbono, você tem que garantir a abertura de porosidade. Então você tem que realmente debastar de 1 a 2 milímetros. Ou seja, você vem com a lixadeira, só que com um disco de debaixo de diamante. Não adianta aquele discozinho de papel, por mais grosso que ele seja. Então você tem que ir com um disco de debaixo de diamante para você fazer realmente debastar aquela nata superficial e você abrir a porosidade do concreto.
Então, quando você faz isso, o que ocorre? Os poros ficam todos abertos. Quando você aplica o primer, ele faz uma perfeita ancoragem, né? Ele tem a viscosidade necessária para que ele faça essa ancoragem e o teor de sólidos necessário para que ele faça uma boa aderência com o epóxi estruturante. Então, quando você vem, aplica o epóxi estruturante e aplica a manta, aí você vê o quê? Que ela realmente vai ficar o quê? Integrada à estrutura do concreto. Então, veja como é importante você ter cuidado para não pegar um primer qualquer que não tenha uma simbiose, que não tenha realmente uma interação perfeita com o epóxi estruturante que você vai utilizar. Então, todo o processo é estudado para você ter uma performance e poder realmente reforçar a sua estrutura. E o último detalhe é o arredondamento dos cantos. Veja, imagina que isso for um pilar, né, em corte, em planta, desculpe, e você vai lá e bota a sua manta de fibra de carbono. Você percebe que aqui o concreto, se você está confinando esse concreto, ele está tendendo a abrir. Vamos falar de forma bem simples. Então, olhando só num canto, ele joga esforço, ele está querendo ampliar esse concreto. Então, ele está querendo expandir em todos os lugares, tá? Mas vamos olhar na quina. E aqui a manta segura. Então, você percebe que aqui você vai ter o quê? Concentração de tensões. Você pode ter uma fadiga aí nessa manta devido a essa quina. Então, o que acontece? Quando você vai fazer manta de fibra de carbono, quer seja em viga, todo que tiver quina, né, viga, pilar, o que seja, você tem que arredondar os cantos. Por quê? Quando você passa a manta, aqui não vai ter concentração de tensões, você vai ter uma curvatura que vai facilitar e vai fazer com que a manta trabalhe de forma correta. Então você vê que esses 3 detalhes fazem toda a diferença para o quê? Para que você tenha um reforço com a manta de fibra de carbono com a performance grande. Então você vai ter realmente, você tendo um bom projeto de reforço estrutural com a manta de fibra de carbono, né, com um projetista que tenha conhecimento de dimensionamento com manta de fibra de carbono, uma boa mão de obra, um bom material e uma boa mão de obra que saiba todos os detalhes. Aí vem a sequência de execução, que quem aplica sabe, né? Você vai lá com o concreto preparado, você aplica o primer, depois de aplicar o primer, numa bancada, já com a manta cortada, você aplica o estruturante na manta e o estruturante na viga, no concreto, desculpe, cola a manta, depois de você colar a manta, você aplica novamente o estruturante e passa um rolo, tira bolhas, porque você uniformiza a espessura do epóxi. Lembrando que, após você passar o primer, pode ser que você tenha buracos ou então saliências. Então você tem que, com a massa epóxica também especificada pelo fabricante, você fazer esses reparos, cortar essas quinas que tiver para não ter nenhum ponto atuando na manta e esses vazios também. Então você prepara bem a superfície. Caso você, quando você faz isso, né, você pode utilizar aqui em pilares e você pode ter uma ou mais demãos, vou mostrar aqui, né? Então você tem aqui um pilar quadrado de pequena dimensão, um pilar de grande dimensão ou até mesmo um pilar com seção diferente, né? Muito mais largura do que, muito mais comprimento do que largura. Então aí, claro, você vai ter mais de uma camada de manta, eu já vi até um processo desse em São Paulo, você vai ter que mais de uma camada de manta, então o dimensionamento é perfeito, não é simplesmente chegar lá e sair colocando, né? Você pode colocar de mais ou colocar de menos. Então você precisa realmente de um bom dimensionamento. Nessa de São Paulo, que foi em pilares variáveis, foram 6 camadas de manta de fibra de carbono para poder segurar esse processo, ok? Então você tem também pilares redondos de todas as dimensões, lajes, vigas, né? Então você tem aqui cortantes, você tem a viga inteira, então você tem vários processos do dimensionamento até para facilitar, você vê que ele saiu fazendo em faixas, né? Você tem também em fundo de lajes, né? Então tá em fundo de lajes. E também você tem sistemas especiais. Você vê que aqui ele tinha uma base de uma coberta que estava toda estourada, então ele foi lá, recompôs essa base, né, com um grout, e depois ele foi e manta de fibra de carbono. Aqui você vê que ele pegou na zona de fretagem desse pilar e também para cá. Aqui você tem essa cabeça de pilar totalmente estourada, ele recompôs, manta de fibra de carbono e depois colocou um microconcreto. Então, claro, nós sabemos que o epóxi, quando ele cura, ele vitrifica. Então, quando você bota a última camada do estruturante, do epóxi estruturante, você joga areia de quartzo seca para aumentar a ponte de aderência, senão você não vai ter essa aderência e vai soltar. Tá? Então, você joga para a ponte de aderência. E outro detalhe também que pode ser, é que você, quando você vai utilizar esse epóxi e essa manta de fibra de carbono vai ficar a céu aberto, você tem que pintar com um poliuretano alifático, né? Por quê? Porque o epóxi calcina com o raio ultravioleta, tá?
Então aqui também uma parede de concreto, tá? E aqui pontes também. Então você vê o seguinte, como é importante a gente entender, né, que a manta de fibra de carbono, ela veio para ficar. Então eu convido você hoje, dia 25 de agosto, às 20 horas de Brasília, de participar da nossa live, tirar suas dúvidas, conversar com o Granato, que é uma das maiores autoridades do Brasil em manta de fibra de carbono, ok? Então veja, se você gostou do vídeo, por gentileza, curta, compartilha. Se não é cadastrado no canal, se cadastre, ative o sininho. Todas as vezes que um novo vídeo entrar, você vai ser notificado. E lembre-se, já está o link da live de hoje no nosso canal do YouTube. Compartilhe com seus amigos, vamos aumentar o debate da engenharia. A engenharia precisa cada vez mais de conhecimento para que cada vez mais a gente faça os nossos serviços de forma correta, ok? Então siga também a gente nas nossas redes sociais, a gente está sempre interagindo com vocês e aguardo você hoje à noite na live. Um abraço e até lá.